Vamos saber aqui a situação atualizada da febre amarela. É o pior surto da história do Brasil. A gente vai ver um mapa aqui para o Dr. Márcio explicar para a gente o que significa esse mapa do ponto de vista epidemiológico, Dr. Márcio. Então, nós temos hoje casos confirmados no estado de Minas Gerais, no estado de São Paulo e nessa região do Espírito Santo que faz praticamente fronteira com Minas. Temos casos em investigação também na Bahia, em Tocantins, mas a gente tem o maior número de casos nessa região de Minas Gerais, um pouco aqui na fronteira do Espírito Santo e esses casos em São Paulo. São 149 casos confirmados no momento e 667 casos em investigação. Um total de 52 mortes já confirmadas como mortes por febre amarela. É bastante, né? Se a gente for considerar a série histórica. É um número importante, ultrapassa realmente os dados de outros anos. Hoje é o maior registro tanto de casos confirmados quanto de óbitos para a febre amarela silvestre. Estamos falando de febre amarela, o que você precisa saber sobre essa doença que está realmente ameaçando algumas regiões do Brasil. Minas Gerais, por exemplo, região próxima à divisa com o Espírito Santo. Cidade de Caratinga, o entorno da cidade de Caratinga está sofrendo com esse problema. 15 mortes já foram registradas e a gente vai saber mais sobre isso na reportagem do Jorge Gonçalves. O José é agente epidemiológico. Achou que a experiência profissional ajudaria a manter longe o vírus da febre amarela. Mas não foi o que aconteceu. Imunizado, ele partiu para o trabalho na zona rural de Ipanema, a quase 80 quilômetros de Caratinga, sem dar o intervalo de 10 dias para a vacina fazer efeito. Eu estava dentro de uma mata e muito mosquito. Resultado, pegou a doença e precisou ser internado. Quando foi à tarde, eu senti já uma dorzinha na escadeira, na coluna. Aí eu senti que parece que a doença já estava contraindo. Jurandir mora num distrito de Caratinga, cidade do leste de Minas, que teve o maior número de casos da doença. Quando eu vi, já senti mal. Tanto o José quanto o Jurandir circulam ou moram perto da mata. Isso pode explicar por que eles e tantos outros foram atingidos pela doença. A circulação de pessoas na região é grande porque aqui existem várias lavouras de café. E o mais preocupante, de dezembro até agora, só nesta propriedade, 2 macacos, que são os hospedeiros do vírus, foram encontrados mortos. Todas as propriedades são mais ou menos essas características, lavoura e mata muito próximas. Até o momento foram 230 registros de febre amarela na microrregião de Caratinga, 117 apenas na cidade e seus distritos. 15 pessoas morreram. Destas, 7 tiveram a confirmação de febre amarela silvestre. Os produtores rurais acreditam que se o surto tivesse aparecido em outra época, o número de casos de febre amarela seria bem maior. É que o café está no período de entre-safra e o número de pessoas nas lavouras fica bastante reduzido. O secretário de saúde do município conta que uma força-tarefa foi montada para enfrentar o surto. Nós vacinamos já mais de 70 mil pessoas em pouco mais de 20 dias e isso já está fazendo com que o surto está começando a declinar já. E atualmente já estamos trabalhando com busca ativa, tanto na zona rural como na zona urbana. O que surpreende é que tem ainda falhas na cobertura vacinal nesses estados onde estão acontecendo casos. Então a cobertura vacinal no estado de Minas Gerais, principalmente nas regiões onde existem mata, em Minas Gerais, tinha que estar aproximadamente em torno de 100%. Então, o que surpreende a gente é achar suscetíveis residindo em áreas ainda onde a indicação para a vacina já existe há pelo menos 15 anos. Bom, vamos entender um pouquinho da história do ciclo da transmissão da febre amarela. A gente já mostrou isso aqui no Bem-Estar, mas é sempre importante lembrar, porque há sempre um temor de que a febre amarela venha a se tornar urbana e ela seria mais grave nesse caso, porque tem muito mais gente nas cidades. Ainda não é o caso, ainda bem. Vamos entender, então, como é que acontecem esses ciclos. A febre amarela que a gente está falando é de transmissão silvestre. O que isso quer dizer? Então, importante. Na febre amarela, que a gente chama que tem um ciclo silvestre, primeiramente, o hospedeiro definitivo são os macacos, são os primatas não humanos. E o mosquito transmissor são das espécies hemagogos e sabetes. Então, isso é importante. Esse macaco, ele vai se infectar com o mosquito e vice-versa, e acidentalmente o homem pode entrar nesse ciclo.
Por exemplo, alguém que vai colher o café, ainda bem que está lá na entre-safra, né? Porque entra dentro da mata, o mosquito está lá, mas ele prefere o macaco. Só que o homem entra, ele fala, na ausência do macaco eu vou picar o homem. Não exatamente na lavoura do café, mas naquela mata que está ao redor. Então, é importante destacar a atividade da pessoa. Não é só ir numa área de risco, mas realmente ela vai adentrar a mata. Então, a atividade que essa pessoa vai desenvolver ou o local que ela mora é fundamental para entender. E esses dois tipos de mosquito, eles preferem a copa das árvores, é isso? São mosquitos da mata, né? A gente costuma brincar, dizer que são mosquitos tímidos. Eles gostam de estar dentro da mata, preferencialmente, e preferencialmente eles gostam do sangue dos macacos. Realmente, o homem, quando adentra, ele se torna um hospedeiro acidental. E como é que esse ciclo poderia vir a se tornar urbano? Então, a partir do momento que esse homem infectado, né, se encontra na área urbana, né, tendo uma grande quantidade de pessoas infectadas e principalmente uma altíssima infestação de um outro mosquito que a gente conhece muito bem, que é o Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya e zika, poderia ser dado início a um ciclo urbano. Mas não é muito comum. Só para você ter uma ideia, o último registro de ciclo urbano foi em 1942. Então, hoje a gente trabalha com esse risco, com essa probabilidade, mas é um baixo risco de termos aí o ciclo urbano da febre amarela. Precisaria de muito mais gente infectada vindo para a cidade? Muito mais gente, muito altos índices de infestação. E para isso é que a gente já tem que se prevenir, né? Então hoje, além de combater o Aedes por causa do dengue, do chikungunya e do zika, também a gente combate o Aedes para prevenir uma possibilidade do ciclo urbano da febre amarela. Doutor Márcio, mas a gente viu a imagem dos macacos aí, né? A possibilidade de transmissão com todos os tipos de macacos, o sagui, o maior também, né? O bugio. Mas o macaco é muito importante, ele é um sentinela desse problema, né? Muitas pessoas acabam agredindo os macacos, colocando a culpa neles, eles não têm culpa nenhuma, né? Sim, o macaco ele é vítima, assim como os homens, né? Eles são os reservatórios, eles adoecem, eles morrem. Assim como nós adoecemos e podemos morrer se a gente se infectar com febre amarela. E é exatamente isso. O Ministério da Saúde tem, no Brasil, um sistema de vigilância de epizootias, que é um sistema de vigilância de morte de macacos. E aí essas mortes de macacos são investigadas para saber se esses macacos morreram ou não por febre amarela. É um sinal. Se tem macacos morrendo, é o sinal que o vírus está presente e a gente tem que reforçar as atividades de prevenção, como, por exemplo, a vacinação.